Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Estamos ao vivo. Boa noite para quem está chegando aí na nossa live. Hoje é sexta-feira, né? Sextou. Dia de live de recursos. Então, pessoal, toda sexta-feira aqui no meu Insta, a gente vai trabalhar algum recurso. Recurso, o que é um recurso, né? Alguma tecnologia assistiva pra gente, para colaborar com o nosso trabalho, né? Tanto na sala de aula, quanto no consultório, na clínica, né? E também para aquelas famílias, né, que fazem a estimulação das crianças, dos filhos, né? Ou, enfim, dos netos, dos sobrinhos, né? Para aqueles que fazem a estimulação em casa também. Porque o recurso, ele vai ser utilizado em várias situações, tanto nas situações de consultório, de estimulação, né, quanto nas situações de casa, né? Então, assim, a gente vai trazer tecnologias assistivas para vocês utilizarem com as crianças com deficiência. E hoje a gente vai trazer uma tecnologia assistiva que é para crianças se comunicarem. Então, para quem não me conhece, né, para quem está assistindo essa live pela primeira vez, vou me apresentar, vou falar um pouquinho de mim, né, para saber qual o meu lugar de fala, né, da onde eu falo, qual é a minha experiência com a educação especial e com crianças com deficiência, né. Acredito que é bem importante a gente saber quem é essa pessoa que vos fala, né? Então, assim, quem puder me dar um ok aí, me dizer se está ouvindo bem, se a minha voz está saindo bem, se a imagem está boa, né? Se está tudo ok, pra gente partir para o que interessa, assim, né? Partir para aquilo que a gente está se propondo nessa sexta-feira. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Então tá. Então, meu nome é Daiane, eu sou pedagoga, orientadora educacional, neuropsicopedagoga, né? Mestre em educação. E eu também sou mãe de 2 crianças com necessidades educativas especiais, né? Uma delas tem uma deficiência e a outra não. Então, assim, né, diante dos desafios que eu encontro todos os dias, tanto para trabalhar na escola, quanto para estimular os meus filhos em casa também, né? Então eu resolvi fazer essa série de lives para poder compartilhar um pouco disso que eu venho estudando enquanto pedagoga, né? E do que eu também venho utilizando com os meus filhos enquanto mãe, assim, né? E eu gosto e quero falar um pouquinho, assim, sobre esses retornos, né? O que tem dado certo, né? O que não tem dado certo, quais as aprendizagens eu tenho feito a partir desse universo da educação especial, da educação inclusiva, né? E pro recurso de hoje, o que eu imagino, assim, sempre quando a gente pensa em estimular, sempre quando a gente pensa em contribuir para a construção de aprendizagens, né? Quando a gente pensa em contribuir para que as crianças adquiram novas aprendizagens, novos conhecimentos, a gente vai pensar muitas vezes numa clínica, né? Em algo muito sofisticado, em uma adaptação assim que vai requerer assim muitos recursos caros, né?
ou recursos que muitas vezes vão precisar de um domínio muito grande daquilo ali para que a gente possa utilizar, né? E na verdade o meu intuito aqui com as lives é mostrar recursos que facilmente podem ser adquiridos e muitos construídos até pela própria família ou pela própria neuropsicopedagoga, psicopedagoga, né? Professor da sala de aula que vai utilizar com as crianças. E essa semana, depois da live da adaptação escolar, né, eu recebi algumas perguntas. Então, eu estou trazendo hoje um recurso bem importante, né, e que pode ser utilizado em todos esses contextos, clínico, escolar e também doméstico. Tá? E um recurso que pode ser facilmente criado por qualquer pessoa para trabalhar com as crianças que não apresentam linguagem, né? Então, atualmente a gente tem um grande público, né? Uma grande parcela de alunos e de crianças com autismo. E a gente sabe que dependendo do grau de autismo, a criança ela pode ter uma comunicação verbal ou não, né? E não por uma deficiência ali do aparelho, né, auditivo, fonológico, mas sim por uma questão de comunicação mesmo, né? Então, em algumas crianças com autismo, a gente vai encontrar o mutismo seletivo, né? Então, assim, a criança escolhe com quem ela quer falar, né? E com quem ela vai utilizar da linguagem para se expressar. Então, pensando nisso, né? Pensando nessas crianças que não falam, né? Não aprenderam, não tiveram a aquisição da linguagem, como que a gente pode ajudar elas a se comunicar, tanto no ambiente de casa, quanto no ambiente clínico e quanto no ambiente escolar, tá? Então, assim, para a gente saber e se apropriar de quando que a gente vai utilizar esse recurso, é importante a gente entender também como é que é a aquisição da linguagem pela criança, né? E quando é que isso passa a ser um recurso necessário, né? Porque a gente não vai utilizar, por exemplo, esse recurso que eu vou trazer hoje aqui para vocês com um bebê, por exemplo, né? Por quê? Porque o bebê ainda não adquiriu a linguagem, né? Ele ainda não tem condições para isso. Então, a linguagem, ela é muito importante para o desenvolvimento da criança e para a aprendizagem, né? Através da linguagem, através da expressão oral, a criança vai poder descobrir o mundo, né? Ela vai poder conversar, ela vai poder se expressar, ela vai poder fazer perguntas, né? E aí começa aquelas fases dos porquês, tudo tem um porquê, né? Toda criança quer saber o porquê. Então, é necessário, né, que ela desenvolva a linguagem. A fala também, ela vai ser a base do aprendizado da escrita e da leitura, né? Então, quando a criança se apropria da fala, ela também tem condições de ler e escrever, né? Não quando ela se apropria, mas enfim, ela precisa se apropriar disso para que ela possa avançar na leitura e na escrita, né? Na aprendizagem da leitura e da escrita. Então, a linguagem, ela vai estar presente na criança desde o momento que ela nasce, né? Mas a linguagem oral, ela passa por algumas fases até ela se consolidar. Após ela se consolidar, a gente entra com a alfabetização, com a pré-alfabetização. Tá? Então, geralmente, o que a gente tem? Uma criança aos 4 anos completos com um padrão de fala de um adulto, né? Ela já tem ali capacidade de emitir todos os fonemas, todos os sons, e a partir dali a gente começa o processo de alfabetização. Mas o processo de alfabetização, ele não vai se resumir a ensinar letras, fonemas, sons, né? Antes da criança aprender isso, ela aprende alguns outros pré-requisitos que vão possibilitar que mais adiante ela leia e escreva. Tá?
Então, a linguagem, ela vai estar interligada com o pensamento, com a memória, com a atenção, né? E isso vai favorecer as aprendizagens da criança. Mas a gente se comunica de várias formas, né? A gente se comunica pelos nossos gestos, pelo olhar, pela fala, né? Pela nossa expressão facial. Então, assim, tudo isso compõe a linguagem, né? Essa comunicação verbal e a comunicação não verbal. Então, a gente tem que valorizar todos esses tipos de comunicação naquela nossa criança, naquele nosso adulto, enfim, no nosso paciente, no nosso aluno, que tem algum tipo de deficiência. Porque nem sempre a comunicação verbal, ela vai estar presente numa criança que tem algum tipo de deficiência, tá? Então, os bebês, a gente já consegue observar a comunicação não verbal, né? O bebê chora, o bebê faz algum tipo de gesto, né? Ele tem a expressão facial, enfim. E a partir ali dos 11 meses, o bebê já começa a apontar. E esse é um marco de desenvolvimento muito importante, porque aí ele já está dando os primeiros sinais da comunicação, né? Então, assim, a gente tem que ver ali o bebê antes de 1 ano, ainda que ele não fale, ele já vai apontar para a mamadeira, ele pode apontar para o bico, chupeta, né? Ele pode apontar para algum brinquedo que ele quer, né? Ou quando ele vê alguma pessoa, o bebê aponta que quer ir no colo daquela pessoa. Isso já é uma forma de comunicação não verbal, tá? E isso é algo que precisa ser observado no bebê e que ele precisa estar apto a fazer aos 11 meses. Algumas crianças um pouco antes, outras um pouco depois. Aí depende de fatores extrínsecos também, né? Fatores que não estão dentro da criança. Não somente que ela tenha condições para isso, mas que ela também tenha um ambiente favorável para ela desenvolver determinadas ações. Tá? Então, lá no início da vida, né, no começo da vida ali, quando o bebê ainda é um bebê, ele começa a emitir alguns sons, alguns balbucios, né? E ele está ensaiando essa linguagem oral. E conforme o tempo vai passando, ele começa a produzir algumas sílabas, né? Mamá, papá, dá. E depois disso ele vai para palavras, né? E depois então ele começa a formar algumas frases, né? 2 palavras, então a criança ali quer colo, quer mamar, dá o bico, não vou, né? Então assim, as primeiras frases são feitas ali geralmente de 2 palavras, né? E assim a criança vai evoluindo na aquisição da linguagem. O que acontece é que em algumas deficiências, a criança tem esse aparelho fonoaudiológico preservado para emitir esses sons e para desenvolver a linguagem, né? Mas por outros fatores ela não desenvolve a linguagem. E aí entra a necessidade da gente se comunicar com essa criança e ajudá-la a se comunicar, né? A dizer o que quer. Outras deficiências, o que vai acontecer? Essa criança fala, mas ela fala em determinados ambientes ou com determinadas pessoas. E com as outras pessoas ela não fala, né? Então, assim, é conhecido como mutismo seletivo. Então, assim, a criança escolhe com quem vai se comunicar, com quem vai utilizar a linguagem verbal. Mas quando a gente recebe uma criança com essa característica na escola, a gente tem que se comunicar com ela. E a gente vai precisar criar estratégias para isso, né? Vejam bem, este material que eu vou apresentar para vocês,
ele é indicado para o caso de uma criança que tem condições, tem o aparelho fonoaudiológico preservado, mas não opta, né? Ela escolhe, ela não por uma escolha consciente, muitas vezes, né? Mas ela escolhe não falar. Então, ela vai ter essa dificuldade de se comunicar com as outras pessoas, né? E muitas vezes em casa ele fala, com a mãe ele fala, com algum cuidador ele fala, né? Mas nos ambientes diferentes, né? Os ambientes às vezes que ele não está acostumado ou que ele não se sente seguro, enfim. Cada caso é um caso, né? Ele não vai falar. E aí, como fazer essa comunicação, né? O que a gente pode observar ali, então, como marcos de desenvolvimento da linguagem para buscar entender se a nossa criança ela está dentro do desenvolvimento esperado, né? Então, assim, primeira coisa que a gente tem para pensar é que ao completar 5 anos, essa criança tem que ter uma fala com padrão de adulto. Ela vai utilizar todos os fonemas, né? O que é o fonema? É o som de cada letra. Então, o fonema A, E, I, fonema E, fonema E, né? Fonema O, fonema O. Então, assim, são os sons atribuídos a cada uma das letras. Geralmente, o último fonema, né, o mais difícil, é o R. Então, muitas vezes a criança pronuncia praticamente todos os sons, mas o R, ela ainda, geralmente é o último, né, que ela consegue concretizar. Mas quando a criança fala e ela tem dificuldade em pronunciar determinados sons, né, e a gente vai indicar aí o tratamento fonoaudiológico, né, para que seja feita essa correção, né, para que sejam feitos exercícios e a criança domine todos os sons. Mas a comunicação, a linguagem, ela tem que estar estabelecida, a criança tem que conseguir, através da fala, expressar os seus desejos e as suas necessidades, né, suas indagações, enfim. Então, lá o bebê de 0 a 6 meses, né, que tem esse aparelho fonoaudiológico preservado, que tem condições, o que ele vai conseguir? Ele vai virar quando falam com ele, né, ele vai procurar de onde está vindo aquele som. Então, às vezes, um bebê ali deitado no carrinho, no bercinho, ainda não consegue se movimentar, mas com os olhos, né, com o pescoço, ele vai procurar de onde está vindo o som, né? Ele geralmente vai sorrir quando ouve a voz de algum conhecido, né, da mãe, do pai, de algum cuidador que ele tenha um vínculo, né? Ele vai responder a outros sons além da fala, por exemplo, se a criança tem um brinquedo sonoro, então vai tocar a musiquinha ali, a criança vai emitir alguma resposta para aquele som, não necessariamente verbal, né? Mas ela vai se agitar, ela vai tentar pegar, ela vai, geralmente eles espremem as mãozinhas, né? Mas a gente vai conseguir identificar que a criança está ouvindo aquele som. Ele vai tentar, às vezes, alguns bebês repetir alguns sons, né? Então, se a gente balbuciar ali também alguma vogal, a criança vai no intuito de repetir aquilo ali. E a criança vai emitir sons diferentes para situações diferentes, né? Se ela tá feliz, às vezes a criança dá uns gritinhos, né? Se ela tá braba, ela vai fazer algum som ali, esboçando essa atitude, essa indignação, né? Esse desconforto. Se ela tá com dor, se ela tá feliz, enfim. Ele vai responder. E entre 4 e 6 meses, começa aquele balbucio, né? E é tão lindinho quando eles começam a conversar, né? E as mães ficam muito faceiras. Ah, ele tá conversando, ele tá conversando. Realmente, ele tá utilizando da linguagem
verbal, né, para comunicar algumas coisas, não que a gente entenda tudo, mas ele tá fazendo esse ensaio, né? Ele tá começando nessa comunicação, tá? E ali depois dos 6 meses, junto com esse marco da linguagem ali, a gente vai ver outros marcos do desenvolvimento, né? Então daqui a pouco a criança já vai começar a sentar sozinha, sentar sem apoio. Mas em relação à linguagem, quando chamam uma criança a partir dos 6 meses, ela já tem o domínio ali para se virar para o lado que é chamada, né? Então a gente vê o bebê, João, João, ele já vai procurar, porque ele já está entendendo que o João é ele, né? E que ele vai procurar aquela pessoa ali, né? A criança, né, nesse período também, ela se interessa por jogos e brincadeiras sonoras, né? Então, assim, os brinquedos que fazem barulho realmente são muito interessantes para as crianças nessa faixa etária, né? E aí a gente vai ver os chocalhos, né? A criança consegue tirar um barulho dali, aqueles outros tecladinho, pianinho, violãozinho, tudo que emite algum som se torna interessante, né? A criança começa a responder às solicitações, né? Sorri, dá um sorriso, olha pra mamãe, bate palminha. Então, assim, a partir dessa idade, a criança já tem um domínio para realizar esse tipo de resposta, né? O som do balbucio também muda e algumas primeiras palavras começam a aparecer. Não necessariamente vão ser palavras, né, faladas assim dentro da norma, mas começa o mamá, papá, dadá, né? Sílabas simples, né? E com o som da vogal bem gritante ali. A partir de 1 ano, a interação começa a mudar, né? Então, assim, com um livro de história, por exemplo, a criança consegue apontar algumas imagens, né? Isso aí ela vai fazer entre 1 e 2 anos. Ela consegue também seguir comandos simples, né? Então, assim, bate palminha, dá o brinquedo, né? Vem no meu colo. Então, aí a criança já começa a ter uma resposta para cada uma das orientações que a gente passa e aquilo que a gente vai conversando com a criança. Ele também compreende algumas perguntas simples, então você pode perguntar, né? Quer mamar? Quer a bolacha? Né? Quer a fruta? Agora é hora de papar, enfim. Alguns comandos simples a criança já é capaz de compreender e realizar nessa faixa etária, né? E nesse período a criança aprende muito rápido, né? Então, assim, a cada dia ela vai aprendendo novas palavras. Cada mês que passa, então, a gente já vê uma evolução muito grande na aquisição da linguagem da criança. E ela consegue fazer perguntas com 2 palavras ali até os 2 anos. Ela consegue perguntar com 2 palavras, né? Cadê o cachorro? Né? Cadê a mamãe? Dá papá? Dá água? Né? Então ela já vai tomando mais uma... Ela já vai se apropriando com mais refinamento ali sobre a linguagem, né? E as palavras vão ficando cada vez mais claras, né? Mais inteligíveis. A gente consegue entender mais o que a criança fala nessa faixa etária. A partir dos 2 anos, a criança já é capaz de compreender assim, comandos de 2 estágios, né? Então eu já posso dizer para ela: pega o tênis e bota no pé, né? Pega o brinquedo e bota em cima do berço, né? Dentro do berço, enfim. Não necessariamente ela vai ter essa noção do em cima e embaixo, mas ela já vai conseguir entender 2 regras ali, né? Dentro da mesma frase, né? Senta para comer, né? Então, assim, senta para comer, né?
deita para naná, deita para descansar. Então a gente vai estar colocando, né, mais solicitações ali dentro da mesma frase para se comunicar com a criança e ela já é capaz de entender, tá? Começa a entender o que é oposto, né? Então, quente, frio, em cima, embaixo, alto, baixo. Então, nessa faixa etária entre os 2 e os 4 anos, a gente trabalha esses conceitos com a criança, né? Para que ela se aproprie disso e ela vá criando esse repertório, né? Do que é diferente e do que é igual. O vocabulário cada vez aumenta mais, né? A criança já compreende, assim, perguntas simples sobre quem, quais. Por exemplo, então nessa faixa etária eu já posso perguntar: quem deu esse brinquedo pra fulaninha? Né? Qual humano que tá no quarto? Né? Quem vai passear contigo hoje? Quem vai levar você pra escola hoje? Então a criança já, entre 3 e 4 anos, ela já consegue fazer essas analogias, né? Ela já consegue entender essas questões. A linguagem, então, vai se tornando mais clara, as frases vão se tornando mais longas, né? Ela também já é capaz de conversar com frases mais longas, expressar o pensamento dela, né? E entre 3 e 4 anos, ela já é capaz de falar de experiências interessantes. Então, ela já é capaz de contar alguma coisa que aconteceu na escola, né? Alguma vivência que ela teve em algum passeio, como que ela quer a festa de aniversário, como que foi o jantar, né? Com o que ela sonhou. Então, aí ela já é capaz de contar de situações. E a partir dos 4 anos, né, a criança ela gosta bastante de histórias e ela já é capaz de responder sobre as histórias. Então aí a gente começa a contar histórias para as crianças e a fazer uma interpretação oral, né, fazer com que eles respondam quem que era o personagem, o que que ele fez, né, alguma parte do enredo, se a criança gostou ou não gostou daquele desfecho, enfim. Aos 4, 5 anos, ela já vai ter aí uma sofisticação na linguagem capaz de nos dar essas respostas, né? E ela entende tudo que é falado com eles, né? Então, assim, pode ser que ela não tenha domínio de algum assunto, mas ela é capaz de entender, inclusive, que ela não sabe aquilo ali, né? Então, ela vai dizer que não sabe ou que sabe. A criança já tem que falar com clareza e fluência, né? Pode usar, assim, frases mais longas e mais detalhadas. Ela consegue envolver, assim, se envolver numa conversa, assim, com pessoas estranhas, pessoas que ela não tem um relacionamento, uma convivência, né? E a maioria dos sons são pronunciados corretamente. Como eu falei para vocês, tem alguns sons ali, o T e o D, às vezes a criança confunde, né? O F e o V. Então, assim, esses sons que são a gente usa no método fônico, né? Os sons do tambor e os sons do avião, né? O que é o som do tambor? É aquele som mais estanque ali, né? O P, o B, o T, né? O D. E os sons do avião, que são aqueles sons mais fluidos, né? Então, o V, o F, né? São sons assim que daqui a pouco a criança pode acabar se confundindo ali dentro desses dois estágios. Mas o som mais difícil assim para se pronunciar mesmo é o R, né? O R, tanto com som de o R quanto o R, né? Então, se a criança chega nessa idade e ainda não pronunciar alguns fonemas, assim, também não é uma situação muito preocupante, né? É algo de treinar também. E a gente não pode esquecer que a fala, ela tem muito a ver, assim, com o meio que a criança está inserida, né? E como falam com ela. Porque quando a criança pronuncia palavras de forma errada e ela não recebe ali um modelo correto para seguir, então, por exemplo,
a criança fala água, né? Ela quer água. E aí ela fala água, água, água. E sempre que ela pede água, ela é atendida, ela ganha água. Então, que estímulo ela tem para falar água, né? E muitas vezes a família diz, toma água. Então, ela não recebe um modelo correto, né? Então, até ela se dar conta que ela tá pronunciando de forma errada. Então, muitas vezes é pela maneira como a gente fala. Então, assim, a gente sabe que é bonitinho, que é fofinho. Eu adoro quando ele chama o cachorro de tachorro, né? É tão bonitinho. Mas isso não tá contribuindo para o desenvolvimento da criança, né? Então, o correto, o mais indicado é que a gente corrija, dê um padrão correto, um modelo correto para a criança poder falar corretamente, né? Então, assim, na escola, geralmente quando a gente vê uma criança com a fala muito infantilizada para a idade, geralmente a gente chama os pais para fazer essa instrução, né? A gente sabe que é bonitinho, que é fofinho, que ele é pequenininho, mas a gente tem que ensinar o correto ali para colaborar realmente com o desenvolvimento da criança, né? Então, se a gente tem uma criança ali em torno dos 5 anos que ela não pronuncia vários pronomes adequadamente, né? Que a gente pouco entende o que ela fala, né? Então já está no momento de realmente fazer uma avaliação, né? E entender quais são os motivos que estão trazendo esse atraso na fala da criança. E quem é o profissional mais correto para fazer essa avaliação é o fonoaudiólogo, né? Se o fonoaudiólogo entender que é necessário uma avaliação neurológica, né? Ele vai fazer também. Ou, de repente, uma avaliação psicológica para a gente poder entender ali o que está levando essa criança a não falar, né? Mas, então, esses são alguns sinais, assim, que a gente tem que ir percebendo nas crianças. Por exemplo, lá com 6 meses ela não dá nenhuma resposta, nenhum som, né? Com 1 ano tu chama o nome dela e ela não te olha, né? Então a gente já tem alguns indícios que essa criança tá com alguma dificuldade, algum atraso na linguagem e a gente precisa procurar um auxílio, né? Para que ela realmente venha a evoluir na aquisição da linguagem. E aos 4 anos, se ela não tem esse domínio da fala, não consegue ainda expressar os sentimentos, as emoções, as curiosidades dela, é necessário sim realizar algum tipo de intervenção, né? E a gente vai ter que procurar o fono, né? O neuro. E vamos entrar com alguns recursos para auxiliar essa criança a se comunicar, tá? O recurso que eu vou trazer hoje, como eu já disse para vocês, ele não é para o caso de uma criança surda. Porque a criança surda, ela não vai se comunicar verbalmente em função de uma deficiência que ela tem desse aparelho fonoaudiológico, né? Ou ela não escuta, ou ela não consegue emitir os sons, enfim. Cada caso vai ser um caso. E aí a gente vai apresentar para ela a língua brasileira de sinais e ela vai se comunicar através das libras, né? Então, se eu receber um aluno na minha escola surdo, eu não posso utilizar esse recurso que eu vou mostrar agora. Eu preciso que alguém tenha, né, domínio das libras para poder se comunicar com esse aluno, para poder se comunicar com essa pessoa, né? Que é um direito que ela tem de se comunicar na língua brasileira de sinais. Mas no caso dela ter a linguagem e não se comunica por outros motivos, a gente tem uma tecnologia assistiva que é bem fácil da gente utilizar, da gente adquirir, da gente montar, né? Que são as pranchas de comunicação alternativa, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Então, o que é a prancha de comunicação alternativa, né? Ela é um modelo de símbolos, né? Com alguns comandos, algumas frases, algumas... como é que a gente diz? São imagens, né? Que elas vão comunicar alguma necessidade, alguma intenção, algum questionamento, né? Que a pessoa tem. Então, o primeiro modelo que eu trago aqui para vocês, ó,
é a ficha do sim e do não. Então, recebi um aluno na escola, já fiz a entrevista inicial, a família, né, me disse que a criança não fala com estranhos, ela só fala no ambiente doméstico, ela só fala com a mãe, ela só fala com a avó, ela só fala com o pai. As outras pessoas ela não fala. E aí, como é que eu vou estabelecer algum tipo de comunicação com essa criança, né? Preciso que ela me diga se ela quer ir ao banheiro, né? Se ela entendeu o que é para fazer na atividade. Preciso que ela me diga se ela tá com calor, se ela tá com fome, né? Então, a gente tem essas opções do sim e do não, né? E não adianta somente, claro, para uma criança que não utiliza a prancha ainda, né? Quando a gente vai apresentar o recurso para ela, a gente vai ter que trabalhar isso. Aqui a gente tem símbolos assim que são bem lógicos, né? O sim e o não. Mas a gente pode fazer com uma mãozinha, por exemplo, né? Fazendo o sim, fazendo o não, né? A gente pode também recortar a própria mão da criança. A gente recorta no EVA, né? Em algum EVA ali, num tom de pele parecido com o da criança. E aí a gente dobra os dedinhos para fazer uma plaquinha de sim e uma plaquinha de não, né? E aí a gente vai ter um recurso próprio, né? Com a mão da criança, com algo que a criança participou, para que ela possa expressar essa vontade, esse desejo dela. Se ela quer ou se ela não quer, né? Se sim ou se não. Então são algumas opções, né? E esse daqui é o mais básico, né? E de repente a primeira placa que a gente vai poder apresentar para a criança, por quê? Depois eu vou mostrar outras placas aqui que tem várias outras opções, né, para a gente trabalhar com as crianças. Mas primeiro ela tem que entender a funcionalidade do recurso. Para que serve isso, né? E como que isso tem um impacto na minha rotina, no meu dia a dia, na minha sala de aula, né? Porque a gente não vai conseguir explicar isso para a criança assim com essa riqueza de detalhes, mas ela vai começar a sentir e a se adaptar ao recurso que a gente vai apresentar para ela, né? Então, o sim e o não é algo de primeira necessidade, né? E de repente um dos recursos mais necessários ali, um dos primeiros recursos que a gente vai apresentar para a criança, tá? E quando a gente vai trabalhar com crianças bem pequenas, é interessante, muito interessante, até com crianças típicas, né? Crianças que têm, que falam, enfim, né? Que a gente possa mostrar imagens para que a criança possa entender aquilo que a gente está comunicando, né? Porque nem sempre com as palavras a criança vai entender todos os comandos, todas as coisas que a gente fala para ela. Mas a imagem é um recurso bom. E a gente tem essa opção aqui, ó, das pranchas de comunicação sendo feitas por fichas, né? E qual é a ideia da gente colocar fichas, por exemplo? A gente ter ali uma caixinha, né, com várias fichas. E essa caixinha, ela vai estar com as rotinas que a gente tem dentro da escola, tá? Por exemplo, aqui a gente tem a fichinha, ó, do brincar. Então, a criança vai tentar se comunicar, vai dizer que quer brincar, a professora não consegue compreender, não consegue entender o que ela tá falando, e a criança vai poder mostrar na ficha, brincar, né? Ou, por exemplo, a criança tá ali pintando, ou ela, enfim, tá fazendo alguma outra atividade, e o professor quer que, neste momento, ela vá brincar. Então, a professora vai mostrar a ficha, né? E vai falar, ó, agora é o momento do brinquedo, agora tu pode brincar. Tá? E aí, a gente vai poder colocar várias situações, tá? Aqui é o recreio, né? Ou aquele momento que a criança vai brincar na pracinha, no pátio da escola. Então, ó, João,
recreio, vamos para o pátio brincar, né? E quando a criança sentir a necessidade de ir para o pátio brincar, ela também vai pegar essa fichinha para poder se comunicar com o educador, com a pessoa, né? Aqui uma opção, para quem tem as fichas em casa, vai mostrar para a criança. Agora é hora de ir para a escola, vamos para a escola. Então, a gente tem que pegar a mochila, né? Tem que pegar o nosso lanche e vamos para a escola. A gente vai a pé, a gente vai de carro, e aí vocês vão fazer essa oralização para a criança, para que ela vá entendendo o sentido de cada uma das atividades. Agora é hora de aula, vamos sentar na cadeira para fazer a atividade, Maria, né? Então, assim, vai mostrar para ela através da imagem, e ela também tá em casa, ela entende ali que naquele momento da rotina ela vai para a aula, então ela pode mostrar para a família. Agora é hora de que, Maria? E a Maria vai apontar ali, agora é hora de ir para a escola, é hora de ir para a aula, né? A casa, então tá em casa, quer ir para a aula, tá na escola, quer ir para casa, vai apontar a ficha da casa. A gente tem aqui, para as necessidades do dia a dia, a gente tem, a figura do banheiro. A criança quer ir ao banheiro, ela não consegue se expressar oralmente, não consegue dizer de outra maneira ali que ela quer ir ao banheiro, ela vai mostrar a ficha. Água, né? Então, assim, necessidades básicas, coisas bem importantes. A gente pode ter uma fichinha para comer, uma fichinha que a criança tá com sono, né? Só que o que é importante? Em primeiro lugar, que a gente tenha, assim, um material que a criança consiga manipular, né? Então, assim, o que eu indico? As fichas, elas têm que serem impermeabilizadas, né? Plastificadas, para que a criança possa manipular, para que a criança tenha uma certa resistência ali para a utilização, né? Para que a gente também possa higienizar ela. De repente a gente usa com mais de uma criança também, então dá para passar um alquinho na ficha quando ela é plastificada, né? E a gente vai ter também aqui, dor de barriga. Então a gente pode colocar uma ficha de um machucado, dor de cabeça, dor no ouvido, dor de dente. A gente pode construir fichas inúmeras, assim, né? Para situações que a criança vivencia. Então, se vocês vão fazer essa ficha em casa, que é da dor de cabeça. Caiu, machucou, a criança pode sinalizar que tá doendo. Pode ter as fichas com as partes do corpo para a criança sinalizar. A ficha de comer. Dormir. Então, assim, as necessidades. E conforme a criança vai crescendo, a gente vai sofisticando, né? Essas imagens, esses comandos, essas ideias que as crianças precisam comunicar. Eu tenho 2 modelos aqui também das pranchas para as rotinas, tá? Esse aqui é para uma rotina diária, para a rotina de casa, né? Então, a gente vai ter ali o acordar, tomar banho, tomar café, ir à escola, almoçar, voltar para casa, brincar, olhar TV, ouvir música, jantar, esperar o pai chegar do trabalho, ou a mãe, né? Enfim, o cuidador, e dormir. Então, assim, além da comunicação, né? As fichas de rotina, elas são um grande aliado e elas são muito úteis para trabalhar com crianças que têm TDAH, transtorno de ansiedade, né? Com o próprio autismo, com várias deficiências, assim. Então, toda criança que tem essa característica de ser muito ansiosa, ter uma ficha com a rotina em casa, ter uma prancha, né, de comunicação alternativa com a rotina é muito interessante.
Porque tudo que a gente pode antecipar para uma pessoa ansiosa, a gente sabe que dá uma segurada na ansiedade, né? Então, muitas vezes a criança não consegue focar numa determinada atividade porque ela não sabe o que vai acontecer depois. E aquilo ali está causando uma ansiedade, está causando uma desordem, né? Então, quando a gente consegue mostrar para a criança que ela visualize com as imagens, né, a rotina, é algo que vai ser bem importante. Então, além da comunicação alternativa, a gente também trabalha essas pranchas para as rotinas. Geralmente, numa escola de educação infantil, a gente tem as rotinas ali, né, visuais ali na parede, ou a rotina da semana, ou a rotina do dia, enfim, para as crianças irem se organizando o que elas vão fazer. E essa aqui é uma rotina escolar, ó. Então aparece ali a massinha, né, que é algo muito apreciado pelas crianças. Atividades ali de pintar, de escrever, enfim. O parque, né, a pracinha, como a gente chama. Brinquedos ali, né, uma parte com brinquedos, para a criança brincar com brinquedos. A parte de história, né, então no momento que a gente vai sentar para ouvir a história. A música, né, vamos ouvir música. Ou a rotina de ir ao banheiro, né, fazer as necessidades, fazer a higiene, tomar água, comer. Então essa é uma outra prancha de comunicação alternativa, é uma outra ideia, né? E ela serve tanto para a comunicação alternativa quanto para a rotina da criança. Algo que eu entendo assim que é bem benéfico quando a gente fala de inclusão, por exemplo, eu tenho meu aluno lá, o Pedro, e ele não se comunica verbalmente, oralmente, utiliza as pranchas para comunicação alternativa, né? Eu posso fazer algumas pranchas para que todas as crianças utilizem. E a gente tem aquela que ficou muito famosa, né, na época da Covid, quando a gente voltou para a escola, né, mantendo o distanciamento, que é aquela que a professora colocava na sala de aula algumas imagens. Como a gente não podia abraçar, beijar as crianças em função do distanciamento, a gente colocou ali na porta 3 opções. Como é que a criança queria ser cumprimentada, né? Ela queria fazer um oi ali de longe, né? Ela queria bater com um soquinho, ela queria fazer uma dancinha. Então tinha as opções ali e antes de entrar dentro da sala de aula, para cumprimentar a professora, a criança escolhia uma daquelas imagens. As pranchas de tecnologia assistiva, elas também podem ser colocadas na sala de aula em formato de banner, né? E esse também é um recurso que está sendo utilizado em alguns parques pelo Brasil. Então, alguns parques pelo Brasil, eles têm ali tipo uma placa, né? Uma prancha bem grande, com vários comandos de tecnologia, vários comandos de comunicação alternativa para a criança poder utilizar. E aí vários movimentos ali, subir no escorregador, andar no balanço, correr na areia, enfim, né? São várias as possibilidades ali. A gente também pode ter um banner na sala para que a criança vá até lá e aponte, né, o que ela está querendo verbalizar. A gente pode ter as fichas, enfim. A gente pode se utilizar desse recurso de várias formas. E aí, para a gente realmente fazer uma sala inclusiva e que todos possam se comunicar com todos, né, também é interessante que essas fichas não fiquem só à disposição da criança que precisa se comunicar, mas também que as outras crianças possam utilizar com ela esse recurso, né? Então, essas fichinhas aqui é do Pedro, ninguém pode pegar. Mas aí alguém quer convidar o Pedro para brincar, como é que vai fazer? Né? Então, assim, deixar essas fichas e conversar com a turma toda sobre quais as possibilidades para utilizar, né? E entre essas pranchas aqui eu trouxe a título de conhecimento, mas elas também podem ser utilizadas. E aí elas são, assim, recomendadas para adultos, para crianças maiores, né? Que já tem mais domínio já tem mais uma sofisticação ali na sua linguagem, mesmo que seja não verbal, né? E aqui, ó, a gente tem esse aqui, é desenvolvido
pela Universidade do Rio Grande do Sul, tá? Que é uma escala de dor. E isso aqui foi desenvolvido na época da Covid, né? Em função das pessoas que estavam entubadas, né? E logo que saíram, né? Da ventilação mecânica, as pessoas têm dificuldade ali até retomar com propriedade a fala, né? E essas pranchas aqui foram desenvolvidas para serem utilizadas por essas pessoas, mas que elas também são um recurso bem interessante para a gente adaptar para nossa sala de aula, né? Para o nosso consultório e para nossa casa também. Então, ela tem uma escala de dor que vai do verde ali, que é o sem dor, até o vermelho, totalmente vermelho ali, que é a pior dor possível, né? E aqui a gente vê, no caso, o corpo humano, que ele pode apontar, né? Qual a intensidade da dor, por exemplo, e onde está doendo, né? Tá doendo a mão. Ah, mas tá com uma dor moderada. Tá com a pior dor possível na cabeça. Então, a pessoa vai poder apontar ali, né? E aqui são outras questões ali relacionadas à saúde, né? Dor, falta de ar, náusea, tontura, cansaço, coceira na frente e nas costas, né? Então, ele pode dizer aqui que ele tá com a pior dor possível na região do pescoço, só que na parte de trás, tá? Então, isso aqui tem que ser trabalhado, né? Tem que ser apresentado, tem que ser conversado para a pessoa que a gente está atendendo, para que ela possa manifestar. E além neste material da URGS, né, que a gente encontra, está disponível para download, né? É sempre importante que a gente preserve aqui, né, a equipe de pesquisa que fez, enfim, né? Aqui tem o logo da URGS. Mas aqui, ó, a gente tem vários tipos de situações. Então, a gente vai ter, ó, tá bem, né? Ok. Cansaço. Coceira. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Esse daqui é pra gente utilizar a ficha, a prancha inteira, e a pessoa aponta, né? Então, ela vai ser utilizada por quem tem condições de fazer esse movimento, né? De apontar. E a gente tem aqui o sim, o não sei, né? Se a pessoa quer perguntas de sim ou não, ela pode solicitar aqui. E depois, também tem obrigado, chamar o médico, né? Chamar a família, quer a visita da família, como estou? A pessoa quer saber como ela está, né? Então, ele vai perguntar para o médico, aparece ali. Quanto tempo? Né? Então, assim, uma pessoa que tem domínio né? Tem um domínio cognitivo ali e consegue, e quer saber quanto tempo eu vou ficar aqui? Quanto tempo falta para visita? Quanto tempo eu posso permanecer nessa posição? Em quanto tempo eu vou tomar determinada medicação? Ela tem como fazer essa comunicação, né? A higiene, vestir, dormir, água, né? E tem essa opção aqui, ó, que é o soletrar. Então, a pessoa tem a opção de pedir uma outra prancha para soletrar o que ela quer dizer. E aí, nós temos aqui essa prancha que tem o alfabeto, o sim, o não, os números, e aqui, ó, nova palavra ou começar de novo, né? A pessoa tá tentando soletrar alguma coisa, não conseguiu, vai começar de novo, tem essa opção. Aqui, ó, algo a dizer, dor, né? Então, ela vai poder fazer toda essa comunicação através dessa prancha de tecnologia assistiva. Aqui, o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho essas pranchas impressas, coloridas, né? Num papel de alta qualidade. Elas, para serem manuseadas pelas crianças, serão plastificadas, para que as crianças possam utilizar. Também tenho a possibilidade de mandar fazer num banner para colocar na escola, enfim.
São várias as possibilidades que a gente tem para utilizar esse recurso. É um recurso barato, é um recurso que a gente não precisa de uma sofisticação ali e um grande domínio para utilizar, né? E ele, além de ser utilizado para essa comunicação, seguindo essa mesma linha, a gente pode criar, né, alternativas. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma queixa de uma criança que não consegue, por exemplo, arrumar a mochila para vir para a escola, né? Então, eu vou construir fichas ali mostrando como que é essa construção, essa arrumação da mochila. Então, eu vou fazer uma imagem da mochila, lá no lugar onde ela fica guardadinha. A criança pega a mochila, a criança abre o zíper da mochila, coloca o caderno ali dentro, né? Então, assim, vai aparecer o caderno, o estojo, o lanche, fecha a mochila, coloca nas costas ou leva, né? Ou essa é uma mochila de rodinha, enfim. Eu posso criar essas fichas para determinadas rotinas com as crianças, para que elas entendam esse processo e possam ter uma maior autonomia no dia a dia delas. E isso também pode ser utilizado para N questões, né? Para atividades da vida diária, para atividades da escola, né? Então, assim, é um recurso fácil, barato, que não exige uma formação específica para ser utilizado e que se presta aos mais variados tipos de intervenção. Então, é algo bem importante. Eu trabalho com os materiais pedagógicos, né? Eu construo recursos, eu também tenho esses recursos e tenho outros recursos nessa linha, assim, também, para comercializar. Então, se tu não tem habilidade, quer esse recurso para trabalhar com teu aluno, com teu filho, no teu consultório, entra em contato comigo, né? Que a gente vai criar esses recursos e aí a gente vai poder fazer especificamente para atender a tua necessidade, tá? Então, pessoal, já estamos aí completando 1 hora de live, né? Quero agradecer muito a presença de vocês. Quero dizer, assim, que eu me senti muito feliz por poder dividir um pouco esse meu conhecimento, né? E poder, espero que tenha auxiliado, né? E que suscite não só essa ideia, mas que suscite outras ideias, né? Que a partir desse recurso, assim, vocês consigam criar vários outros, né? E tá aí ajudando e colaborando, estimulando crianças, adultos que têm necessidades especiais, que têm algum tipo de deficiência e que vão se beneficiar desse recurso, certo, pessoal? Muito obrigada, uma boa noite a todos, todas, né? Uma excelente semana para todo mundo, fiquem com Deus e até quarta-feira. Quarta-feira a nossa live é às 21 horas. Então, até quarta-feira, às 21 horas, a gente se encontrar de novo. E sempre vai ter uma caixinha de perguntas aqui durante a semana, tá? E tudo que vier, que eu não consegui responder ali nos stories, eu vou estar respondendo nas lives para vocês, certo? Um beijão, fiquem com Deus.